Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela presença de todos aí. Quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou daqui do time comercial da Veri, tá? Hoje a gente vai trocar uma ideia aí dentro de um tema aí sobre o mercado de virtualização, né, que está passando já há algum tempo, e a gente tem visto aí muitas mudanças de licenciamento, aumento de custos e novos modelos comerciais, né? Inclusive, hoje a gente percebe uma pergunta dos CEOs aí, gestores, né? Para qual caminho nós vamos, né? Tanto de VMware ou avaliando alternativas. É isso mesmo, o caminho. Então, assim, o Luiz aí hoje vai tocar esse assunto para nós. Hoje ele é System Engineer da Nutanix, né? Especialista aí em projetos nacionais, assim, vamos dizer, do todo o território. Ele acompanha todo tipo de canais, mas também tem aí sua vivência nos campos, né? Tem uma parte de arquitetura, de virtualização, cloud, projetos aí, né, de transformação de infraestrutura. Então, acho que a ideia é que ele compartilhar um pouco da visão prática para a gente, até porque é um cara que tem acompanhando bastante sistemas aí no mercado, não só brasileiro, né? A gente já se encontrou em alguns outros Sim, locais aí mais diferentes. Então, a ideia é trazer essa visão de qual caminho que o mercado está indo, né? Tanto na questão de transparência de custos, migração, riscos, né? Que seja interessante, critérios dessa decisão, que venha ajudar aí os parceiros, clientes aí a ter essa visão um pouco mais geral dos cenários, tá bom? Tá, Tri? Tá na tua aí, mano. beleza, Marcelo, obrigado. E foi bacana o que você comentou, né? Até porque é um dos tópicos que eu quero trazer, porque eu entrei na Nutanix no final de 2023, assim, eu comecei dia 18 de novembro, e aí logo na sequência já teve o anúncio das principais mudanças ali que a Broadcom começou a fazer, né? Até quando eu entrei foram pontos que estavam muito mais até no papel, só que aí o ano de 2024 e 2025 foi onde a gente sentiu na pele, imagino que nossos clientes aqui muito mais ainda, né? Que foram muitas mudanças que foram repentinas e que pegou todo mundo ali de surpresa. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo de todos aqui. Bom, sou Luiz Datri, estou na Nutanix há 2 anos e meio, mas eu trabalho com Nutanix já há bastante tempo. Assim, eu entrei numa revenda Nutanix em 2014. Então, foi bem bacana porque eu consegui acompanhar a evolução do produto desde os primórdios até onde nós chegamos aqui. E os pontos que o Marcelo trouxe vão ser importantes porque acho que é importante vocês terem na manga hoje opções, né? Saberem ter ali seu leque de ferramentas e saber o que tem na manga, onde pode usar e como pode usar. Então é um pouco disso que eu quero trazer aqui hoje para vocês, tá bom? E por favor, como o Marcelo falou, é um bate-papo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, curiosidade ou dor, fiquem à vontade para colocar no chat, para abrir o microfone. A ideia é a gente trocar experiências aqui. Para começar, eu queria trazer para vocês, né, até uma consolidação aqui, que às vezes é até difícil, né? Para a gente que está muito próximo desses temas, era até difícil para a gente acompanhar todas as mudanças que ocorreram ali nesse inteirinho aí pela Broadcom, mas a gente tentou aqui sumarizar, né, em um slide, né, desde quando foi anunciada a compra, né? Vocês vejam, casou ali basicamente com a data que eu entrei na Nutanix, até os dias de hoje, né? Então, aqui, pessoal, como o Marcelo até já citou, a gente teve, né? Imagino que muitos de vocês tiveram surpresas com mudança de produtos, enxugar o portfólio, né? Eu lembro um número que eu guardo até hoje, né? Quando eu entrei, eu acabei ficando até mais responsável para medir, né, essas mudanças no mercado, o que estava acontecendo, me atualizar sobre isso. E eu não esqueço um número que eram 168 produtos que a VMware tinha no portfólio como um todo, e hoje em dia, se vocês olharem, são basicamente dois, só que a Broadcom ela gosta de trabalhar sempre o maior pacote, né, para onde ela gostaria e aonde ela quer que todos os clientes estejam. Além disso, né, várias mudanças a respeito do modelo comercial, mudanças abruptas ali de subscrição, de perpétuo para subscrição, venda de produtos que estavam dentro de casa há bastante tempo. Então,
foram muitas surpresas, né? E aí, onde que basicamente eles estão hoje, né? E o que é legal da gente compartilhar de informação? Em junho de 2025, teve a liberação, né, do pacote 9 de toda a suíte do VMware, né, de modo geral. Só que junto com a versão 9 do pacote, naturalmente, né, quando qualquer nova versão é disponibilizada no mercado, a versão anterior, ela ganha ali a sua data de final de vida, né, de final de suporte, que toda a suíte do VMware 8, ela vai ter final de suporte lá em outubro de 2027, quase um ano e meio de onde a gente está hoje. E qual que é um ponto, né, que é legal de vocês olharem e observarem dentro dessas mudanças, porque junto com a nova versão, né, 9 da suíte de produtos, vieram novos requisitos. Por exemplo, nova matriz de compatibilidade de hardware, novos requisitos de arquitetura. Então, o que a gente tem visto nas nossas conversas com clientes é que tem vários clientes que vão ser impactados por essas mudanças. O hardware que ele tem hoje não vai ser compatível com a nova versão. A arquitetura que tem hoje não vai ser compatível com a nova versão. Então, vai ser uma mudança que não vai ser só uma simples atualização, e que eu imagino que para muitos de nós vai significar o quê? Uma mudança de arquitetura, ou seja, impacto financeiro, de planejamento, etc. Então, esse é um ponto que é legal de vocês terem no radar. Eu até estava conversando com uma pessoa, né, que trabalhava num distribuidor VMware, até pouco tempo, acho que tem até uns 3 meses atrás, e que agora mudou para um canal no Tanix. E aí a gente estava fazendo um bate-papo, estava comentando com ele essas nossas percepções. No final ele falou assim, putz, Tato, posso ser bem honesto, tudo isso é verdade que você comentou, e digo mais, né, a gente ainda estava vendo, hoje em dia, né, a gente só tem como comercializar o pacote 9. Só que tem muito cliente que ainda tem hardware que não é compatível com a nova versão. Você sabe o que a gente estava fazendo no dia a dia? O cliente comprava a versão 9 e no momento da instalação acabava fazendo um downgrade da licença para a versão anterior. Só que, como a gente comentou, né, a versão anterior tem a sua data final de vida ali em outubro de 2027. Então, é tampar o sol com a peneira, né? Então, é um cobertor curto que acho que é importante vocês terem essa visão para já começar esse planejamento, para evitar uma surpresa desagradável daqui a um ano e meio. E além disso, eu quero compartilhar aqui com vocês, e até para a gente gerar uma discussão, pessoal, alguns pontos que eu tenho recebido aqui dos clientes sobre a nossa plataforma. Porque, naturalmente, né, tem muito cliente que conhece Nutanix mais pelo nosso core ali, que é a questão da hiperconvergência, e imagino que pode ter alguns de vocês aqui que às vezes é o primeiro contato com a solução, né? Não havia escutado ainda, não conhecia. Então, eu trouxe aqui para vocês uma série de perguntas aqui para pautar a nossa discussão, que eu quero ajudar vocês a responder, e como o Marcelo trouxe, trazer possibilidades para vocês, né? Caminhos, o que está funcionando no mercado, o que não está funcionando, o que vocês podem avaliar. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, uma das perguntas que mais surgem, né, é sobre reutilização do meu investimento atual de hardware, né? E assim, essa pergunta antes já era muito importante, e hoje em dia, né, com todas as dificuldades que a gente tem observado no mercado de aumento de custos, atraso em entrega de equipamentos, né? A gente está tendo uma contenção de recursos de todos os lados, muito causado ali, impactado pelo mundo de inteligência artificial, né? E como que a Nutanix está endereçando isso? Como que a gente consegue ajudar vocês nessa jornada? Outro ponto, né? Se vocês já utilizam um produto Broadcom hoje, VMware, há muito tempo, como que a gente consegue apoiar vocês nessa jornada, né? A gente sabe que tem profissionais hoje de VMware no mercado que estão aí 15, 20 anos praticamente trabalhando com a tecnologia. Qual que é a curva de aprendizado? Como que a gente consegue, junto com a Veri, trazer esse conforto técnico para vocês e para o time de vocês? E o licenciamento, né? Eu vi que do lado deles hoje, você comentou que são dois pacotes, né? O pequenininho e o grande, onde eles estão trabalhando. O lado da Nutanix tem esse engessamento também, ou tem flexibilidade? Como que é esse consumo hoje dentro de casa? E vocês vão ter todas as features que eu tenho hoje? É importante, né? A gente falar de soluções, de capacidades técnicas, mas também não deixar nenhum gap para trás, né? É importante que a gente apresente para vocês um conforto técnico e para o time de vocês, né? Que vocês não vão deixar nada na mesa e que traga um conforto de migração, né? Porque eu tenho sempre aquela máxima quando a gente fala de migração, né? Que é time que está ganhando não se mexe, né? Mas hoje em dia
por todos os adventos que a gente viu, né, até que eu sumarizei aqui no slide passado, mudanças na grande maioria das empresas vão ser necessárias. Então, a gente precisa ajudar vocês a fazer essa mudança da forma mais orquestrada e controlada possível. E a gente tem uma ferramenta que ajuda vocês nessa jornada. Só que a gente não quer parar ali, né? Só trazer vocês do ambiente A para o ambiente da Nutanix. A gente quer ajudar vocês a evoluírem e seguir atendendo, né, as expectativas e as novas tecnologias que vêm surgindo no mercado. Sobre esse último ponto, eu participei de um evento já foi um ano e meio atrás, né? Foi no Carnaval do ano passado. A Nutanix fez um evento chamado Carna IA, um evento de IA no Carnaval. E aí, antes de começar o evento, né, a gente fez umas perguntas para os clientes sobre o que vocês fariam se vocês pudessem alocar mais 10 funcionários no time de vocês. Como era um evento de IA, né, naturalmente a grande maioria puxou uma sardinha e falou, né, eu queria colocar e alocar em projetos de IA, automação e etc. Só que teve uma resposta que me chamou muito a atenção, que foi justamente a pessoa falando que se tivesse mais 10 pessoas no time, ela ia alocar essas 10 pessoas para fazer a manutenção e cuidar dos servidores físicos e dos storages. Aí qual que foi a minha reflexão, né? Se ele precisa ainda ter muito esforço para manter a base da infraestrutura, né, o core ali, é muito difícil começar a pensar em coisas mais modernas. Então, a gente quer ajudar vocês a modernizar a infraestrutura atual de vocês, trazer muito mais simplicidade, mas a gente não quer parar ali. A gente quer criar com vocês uma jornada para que, caso a empresa de vocês lá na frente quer falar ou quer ter algo, por exemplo, de Kubernetes, quer ter algo de inteligência artificial, a gente consegue hospedar e trazer essa carga de trabalho também dentro da nossa plataforma. Então, um pouquinho disso que a gente vai pincelar aqui hoje durante esse bate-papo. Começando acho que a pergunta-chave aqui hoje do dia, né? O que eu faço com o meu investimento existente, né? A Nutanix fez uma grande mudança, pessoal, e aí adicionou Pô, mais aqui uma tem possibilidade. Receita? O Diogo, quer comentar alguma coisa? Eu me confundi. O que é um V Center? É tipo um. Ah, central de virtualização. Sim, que seria o Hyper-V no caso. Deixa eu. É que por esse nome aí eu já tinha ouvido falar, mas não lembrava exatamente o que é. Coloquei aqui o Diogo no mute. Diogo, qualquer coisa, se você tiver de dúvida, pode me avisar aqui, tá bom? E aí, pessoal, o que eu estava comentando aqui era justamente sobre as possibilidades que a gente trouxe hoje dentro da plataforma. Então, além do que a gente já está acostumado com a arquitetura, por exemplo, baseada em hiperconvergência, que é o nosso core ali, a gente sempre trabalhou a flexibilidade de equipamentos, de recursos dentro de um mesmo cluster. Então, isso é um pilar, um dos mais antigos dentro da nossa plataforma, que permite que nossos clientes comecem com um ambiente pequeno e vão escalando conforme a necessidade. E essa escalabilidade, ela não precisa ser com equipamentos simétricos, a gente consegue fazer com equipamentos assimétricos, ou seja, um pouco mais de memória, um pouco mais de disco, um pouco mais de CPU, com GPU. Isso a gente está vendo bastante agora, onde os clientes estão buscando começar ali com alguma carga de inteligência artificial. Então, esses dois aqui, né, são arquiteturas que a gente já vem trabalhando há muito tempo. Mas a gente acabou de anunciar, né, no ano passado, no meio do ano passado, uma nova arquitetura, que é uma arquitetura baseada em storage externo. Eu, particularmente, pessoal, nunca imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, mas o que tem acontecido é a gente estar escutando o mercado, escutando vocês e os requisitos de vocês, né? Quando a gente fala de qualquer mudança de arquitetura de virtualização, como o Marcelo trouxe, um dos principais pontos que surgem para a gente é eu consigo reaproveitar o meu parque de servidores, eu consigo reaproveitar o meu storage existente, né? Compras de storage, elas naturalmente são pensando mais no longo prazo, né? Um storage com muito mais capacidade, então é inviável a gente chegar e trocar aquele equipamento ou aportar ali uma nova compra, sendo que o equipamento é novo, tem capacidade, tem garantia. O que a Nutanix trouxe? Um novo tipo de arquitetura, onde a gente consegue tirar o melhor do nosso software na camada de virtualização e conectar um repositório de armazenamento externo nesse cluster de computação. É uma arquitetura nova que ela surgiu no ano passado em uma parceria com a Dell, e aos poucos vocês podem ver que tem outros nomezinhos aqui embaixo do slide, né?
a gente foi agregando cada vez mais novas marcas. A ideia é ter uma matriz de compatibilidade bem ampla. A gente já vai explorar isso um pouquinho mais adiante. E uma outra coisa que a gente conseguiu disponibilizar e flexibilizar é que, falando de HCI especificamente, né, a gente está muito acostumado a trabalhar, né, a gente tem os appliances, que são vendidos pelas marcas, a gente tem os nodes certificados, que também são comercializados, né, para ter o hardware e o software desagregados, né, mas entregando a mesma capacidade, a mesma experiência para o usuário. E uma outra coisa que a gente homologou, hoje a gente tem uma capacidade de homologar servidores existentes no ambiente de vocês. Então a gente tem que fazer ali um barba, cabelo e bigode do servidor, né, olhar todos os componentes, todos os recursos, mas existe uma possibilidade, se o servidor for Dell, HP e Cisco, a gente consegue homologar esse servidor para trabalhar com HCI. Então isso é bacana, porque se você já tiver em um ambiente, por exemplo, que seja vSAN Red Node, a gente consegue otimizar o hardware que você já tem, baixe na matriz de compatibilidade e consegue só instalar o nosso software em cima desse hardware. E além disso, né, a nossa matriz para trabalhar com storage externo, ela é um pouco mais ampla. A gente, além de Dell, HP e Cisco, a gente já tem Lenovo e Supermicro também para trabalhar com servidores de computação conectados em um storage existente de vocês. Então, vocês vejam, são muitas mudanças, né, de arquitetura e não mudanças da água para o vinho, né? São possibilidades, porque a gente tem o HCI, a gente segue nessa tocada, mas agora a gente tem mais opções para vocês escolherem para adaptar no ciclo de vida dos equipamentos de vocês, para não precisar fazer uma troca completa e até se beneficiar, né, nesse momento que o mercado está muito crítico e sobre custos e atrasos, a gente consegue ter mais opções agora para a gente avaliar. Sobre a parte de armazenamento, o que a gente trouxe, né? Usar toda a camada de virtualização da Nutanix, redes virtualizadas, gestão, DR, o que tem de melhor dentro do nosso portfólio, a gente coloca nos servidores na parte de computação, que eu chamo, né, que são servidores ali só com alguns disquinhos para boot, uma conexão via rede Ethernet, e a gente conecta num storage existente de vocês. E quais são as possibilidades de storage que a gente consegue trabalhar até o momento? Tudo isso começou, pessoal, lá atrás com a Dell, com o PowerFlex, né? A Dell nunca deixou de ser parceira da Nutanix, mas quando a VMware saiu debaixo do guarda-chuva dela, naturalmente a gente teve uma reaproximação, né? Só que a gente não voltou fazendo mais do mesmo. A gente voltou com uma nova arquitetura que foi justamente... não sei se todos aqui conhecem o PowerFlex, mas o PowerFlex ele já tem uma arquitetura dividida, vamos dizer assim, entre nodes de armazenamento e nodes de virtualização, né? Servidores de armazenamento, servidores de virtualização. E o que a gente fez foi entrar na camada de computação com o nosso virtualizador. Então, esse foi o pioneiro, né? Foi como eu falei, isso aqui é uma jornada, pessoal. A gente está adicionando cada vez mais marcas. E a próxima que a gente teve de anúncio foi a Pure Storage, né? Ou Everpure agora para todos, onde a gente já tem 3 linhas de equipamentos anunciadas, que são a X, a XL, e a gente teve também a linha C anunciada, podendo ter essa mesma capacidade de servidores de computação e armazenamento baseado no Pure. E a gente já tem mais 2 equipamentos /marcas anunciados que estarão disponíveis nos próximos meses. Então, o próximo que ficará disponível é a linha do Power Store, os modelos da família T, que deve estar disponível, creio que agora no meio do ano, talvez ali em agosto. E no nosso evento que a gente tem um evento para clientes chamado .next, que foi em abril, a gente teve o anúncio da NetApp. Então, a NetApp será a próxima marca onde a gente terá essa compatibilidade para trabalhar com storage conectado no Nutanix. Então, isso vai ser bem bacana para a gente poder trabalhar. E a NetApp, né, não sei se todos conhecem, mas a NetApp é a linha de storage OEM da Lenovo. Então, junto com a NetApp, teremos a homologação também da Lenovo. Então, vocês vejam que é uma outra arquitetura, mas que a gente tem bastante flexibilidade para trabalhar hoje em dia e reaproveitar o investimento que vocês já fizeram. Legal, vi que a Nutanix tem essa nova possibilidade, mas e sobre as funcionalidades, tá? A gente tem tudo que vocês precisam, que eu uso hoje, como que é, né? Muitas vezes, pessoal, a gente tem muita visão da Nutanix, né, baseada só
nessas duas camadinhas aqui do lado direito, né, que foi onde a gente ficou muito conhecido e muito popular. A Nutanix foi a empresa que popularizou a terminologia, ao spoiler, popularizou a tecnologia e a nomenclatura de HCI no mercado. Ela foi a pioneira nisso e acabou ficando muito forte, muito reconhecida. E a VMware, naturalmente, uma empresa que tem mais anos de vida do que a Nutanix, e o portfólio dela acabava até sendo muito mais conhecido pelo tempo de vida, né, de maturidade que ali a solução já teve construindo nesses mais de 20 anos, né. Só que quando a gente fala de Nutanix hoje em dia, pessoal, a gente saiu só dessa camada de hiperconvergência e a gente foi para um stack completo. Então, hoje a gente tem todas as capacidades que vocês podem ter em um ambiente VMware, a gente consegue entregar para vocês no ambiente Nutanix. Então, o pedido que eu deixo aqui para vocês, né, é que contem com a gente para compreender como que vocês usam a tecnologia hoje em dia, ou qual a necessidade que vocês têm hoje no ambiente de vocês, porque eu garanto para vocês que a gente consegue fazer um desenho e trazer essa mesma arquitetura que vocês já tenham para dentro do nosso mundo, entregando as mesmas capacidades técnicas. Então, hoje a gente vai desde virtualização até ambientes multi-cloud, com containers, inteligência artificial e etc. A gente traz essa plataforma completa para vocês, que é justamente o nosso mantra, né? A Nutanix, ela traz uma plataforma onde a ideia é ajudar vocês a virem para o nosso mundo e depois a gente cria essa jornada com vocês, né? Uma das coisas que a gente vai explorar um pouquinho mais à frente é que a nossa plataforma ela não é binária, né? É tudo ou nada. A gente tem justamente essa modularidade de permitir que vocês comecem, criem essa jornada e vocês saibam o que tem dentro de casa e para onde vocês conseguem expandir na medida que vocês forem consumindo cada vez mais. Eu trouxe aqui uma breve ilustração, né, um drill down um pouquinho do slide passado para vocês compreenderem qual é o escopo que a gente conseguiria entregar para vocês. Por exemplo, começando do lado esquerdo, aqui quando a gente fala de NCI, a gente vai trazer todas as features aqui que são voltadas para a camada de infraestrutura. O que a gente tem aqui nessa camada? A nossa virtualização, né, o nosso virtualizador, que já está bem maduro no mercado, tem mais de 10 anos de vida, tem uma base de clientes gigante hoje em dia. E dentro dessa camada, olha que curioso, a gente também tem uma camada de containers para ajudar vocês. Até, pessoal, se vocês puderem passar um feedback aí no chat, né? Quantos de vocês já estão trabalhando com soluções de container? Porque uma das coisas que a gente tem visto no mercado é que cada vez mais nossos clientes têm adotado essa tecnologia, só que muitas vezes podem começar ali de um lado mais do open source, fazendo as coisas mais à mão, e a gente já consegue trazer e apoiar vocês. Uma das mensagens que a gente traz para o mercado é que a gente entende que as tecnologias elas vão conviver em conjunto e vão conviver bem. Porque, por exemplo, até hoje a gente tem clientes, né? Imagino, não sei se alguém aqui ainda usa o mainframe, por exemplo, né? Às vezes, quando lançam novas tecnologias no mercado, a gente tem aquela sensação, né? Vai substituir, a tecnologia anterior vai morrer, mas na verdade a gente sabe que tem espaço para todo mundo, né? Então, mainframe ainda hoje se utilizam para casos de usos específicos, servidores físicos ainda se usam para casos de uso específicos, virtualização a mesma coisa, e a mesma coisa vai acontecer com container. A gente acredita que o container ele vai ter um crescimento muito mais exponencial, mas máquinas virtuais não vão deixar de existir, mas vão crescer num passo muito mais devagar do que eles estavam acontecendo nos últimos anos. Então a gente traz isso para dentro de casa e dentro da nossa solução de infraestrutura já tem uma primeira versão do nosso produto de container. Então isso já consegue ajudar vocês a não cuidar só de máquinas virtuais de um jeito mais enterprise, mas também de um jeito os containers seguindo a mesma tocada. Conseguimos ajudar vocês com toda a estratégia de disaster recovery, e aqui é interessante que o nosso licenciamento ele não é por máquina virtual, então vocês conseguem trabalhar para todo o ambiente de vocês, desde uma replicação que seja assíncrona, em minutos, ou síncrona, e é sempre por máquina virtual. Um dos casos de uso que a gente acaba apoiando bastante os nossos clientes aqui é com a simplicidade de fazer teste de DR, né? É um pouco que nem aquela máxima que a gente tem do backup, né? Não adianta eu ter o backup se eu não testar o backup. Então, se eu tenho um DR, eu tenho que ter a capacidade de fazer testes de DRs periódicos. Não sei se tem alguém aqui do segmento financeiro, mas, por exemplo, alguns clientes que eu já conversei aqui em São Paulo são clientes que têm que fazer ali testes periódicos.
trimestralmente, semestralmente, e tem que estar em constante validação. Essa ferramenta aqui, ela vai ajudar a fazer toda essa orquestração do DR, subir o DR no ambiente bolha, fazer essas ativações temporárias para fazer validação e depois mata aquele ambiente para poder fazer essa limpeza. Então, tudo isso a gente consegue orquestrar aqui, inclusive replicações direto para um repositório S3 na nuvem. Então, a gente é muito flexível e se adequa na jornada que vocês necessitem de proteção e contingência. Mais acima, a gente traz capacidades de redes avançadas. Então, hoje no Nutanix, a gente consegue sair desde uma rede básica, baseada ali em uma subnet, até redes mais avançadas, pensando em VPC, extensão de uma rede de camada 2 entre duas localidades. Imagina que vocês têm uma necessidade de mover uma máquina virtual entre dois sites e não perder a conectividade ou manter o IP dessa máquina. A gente consegue fazer isso com funcionalidade própria da Nutanix, sem depender de uma configuração de switch, de firewall, etc. A gente faz internamente dentro do nosso mundo, criando até redes overlays, etc. Então, desde redes básicas até redes avançadas, e aplicar também, né, segurança de rede nessas redes, né? Fazer uma microsegmentação dessa comunicação. Então, vocês conseguem, de um modo muito simples, através de umas tags, se isolar, por exemplo, ambiente de produção do ambiente de desenvolvimento, isolar departamentos, isolar o fluxo de uma aplicação, né? Por exemplo, se a gente tem uma aplicação de 3 camadas, página web, servidor de aplicação e banco de dados. Eu, como usuário final, não faz o menor sentido, né, acessar o banco de dados, por exemplo. A gente consegue fazer um desenho de todo aquele fluxo de comunicação. Então, eu entro só pela página web, o web só acessa a aplicação só acessa banco. Então, isso é legal porque a gente consegue segmentar dentro do mundo virtual e garantir que, por exemplo, caso a gente tenha um malware ou algo assim, ele não se espalhe com facilidade em todas as redes, em todas as subnets. Então, a gente consegue quebrar isso em pedacinhos. Aproveitando esse gancho, né, a gente pode compartilhar aqui com vocês o que a gente traz na camada de gestão, que é quando a gente traz aqui a licença do NCM, né? Dentro da camada de gestão, a gente consegue trazer para vocês ferramentas que vão trazer um comportamento do nosso ambiente muito próximo de um ambiente de nuvem pública. Por exemplo, um portal de autosserviço, né? Como que vocês entregam as máquinas virtuais hoje em dia? Elas dependem de um administrador? Será que não valeria a pena vocês terem um portal, um marketplace, para que o usuário final fosse lá e implementasse automaticamente uma máquina virtual Windows, Linux, ou até mesmo uma aplicação de forma autônoma, sem depender do administrador? Isso a gente consegue entregar dentro do ambiente e, além disso, complementar essas tarefas com automações daquela aplicação. Outro ponto, né, por exemplo, que a gente tem feito bastante, Marcelo, nos nossos clientes e na base de clientes hoje em dia, é apoiar bastante os clientes com o Capacity Planning. Então, para clientes Nutanix hoje, a gente tem uma ferramenta que chama Intelligent Operations, que ela vai ajudar vocês com a utilização mais eficiente do cluster de vocês. O que ela ajuda vocês? Olhar o consumo das máquinas virtuais, como que está aquele uso, se está consumindo mais recurso, menos recurso, se está inativa, se está desligada. A gente consegue ajudar vocês a cuidar da casa, deixar as máquinas virtuais mais eficientes, inclusive trabalhar com automação. Por exemplo, se a máquina virtual do Marcelo consome 20% de CPU durante 30 dias, faz sentido deixar um monte de CPU alocada para ela? A gente consegue, por exemplo, criar uma rotina onde, se a máquina não consumir mais de 50% de CPU, aos finais de semana eu desligo aquela máquina, baixo uma CPU e vou fazer a próxima monitoração. Então, eu consigo trazer isso de forma autônoma para que a gente enxugue os recursos e mantenha um ambiente bem eficiente. Um outro ponto que a gente consegue apoiar é com o planejamento para o futuro. Imagine que vocês querem chegar em novembro e fazer um planejamento para 2027. A gente consegue olhar para dentro de casa, ver como que está esse consumo vegetativo e até inclusive fazer simulações de carga de trabalho. Por exemplo, se eu quero adicionar 50 máquinas virtuais em agosto de 2027, eu faço um cruzamento de dados entre o crescimento vegetativo e a carga de trabalho que eu quero adicionar. E aí eu vou ter uma visão se eu vou suportar essa nova carga ou não. Então isso é fundamental para vocês poderem fazer planejamentos para os próximos anos. E tudo isso eu também consigo trazer uma roupagem financeira, né? Não olhar só a quantidade de recursos, mas quanto isso representa financeiramente dentro do meu ambiente. Quanto que custa a máquina virtual do Marcelo?
está com mais ou menos recursos, eu consigo otimizar, então é legal de trazer essa roupagem também. E por último, aqui na gestão operacional, a gente falou, por exemplo, da camada de microsegmentação, só que uma das dificuldades que a gente acaba observando no campo é que muitas vezes é difícil a gente ter aquele mapeamento, né? Por exemplo, estamos aqui hoje com 24 pessoas na chamada, né? Eu não sei se tem mais gente do mesmo cliente ou se são todos clientes diferentes. Para eu poder compreender esse ambiente, eu preciso fazer o quê? Escutar, falar com todo mundo para poder fazer esse mapeamento, né? A gente traz um serviço dentro do nosso ambiente que ele consegue fazer o quê? Escutar as comunicações de rede dentro do mundo virtualizado. Depois de um certo período, por exemplo, 30 dias, ele vai conseguir sugerir para vocês como aplicar as regras de microsegmentação. E aí você pode avaliar se aplica essa regra ou se é uma comunicação que ela é indevida. Então a gente traz a funcionalidade, mas também a gente traz essa visualização para vocês saberem como aplicar essa regra da melhor forma possível. Na camada superior, pessoal, o que a gente traz aqui para vocês, né? Primeiro ponto, né? Uma camada de armazenamento, né? Uma nuvem de dados que vocês podem ter dentro do ambiente Nutanix. Imagina que na solução, por exemplo, baseada em HCI, né, em hiperconvergência, cada servidor ali tem os seus discos na barriga, onde eles entregam armazenamento para o mundo virtualizado, para as máquinas virtuais consumirem normalmente, né? Mas imaginem que vocês pudessem pegar aquele mesmo armazenamento e entregar para outros casos de uso. A gente consegue suportar dentro do Nutanix hoje um file server 100% nativo, muito mais robusto e seguro, por exemplo, do que a gente ter uma solução de file server baseado em Windows, onde o Windows faz um pouquinho de tudo, né? Então, naturalmente, é muito mais difícil a gente fazer um hardening daquele Windows. E a gente consegue entregar solução nativa, escalável, segura e que traz para vocês, inclusive, uma proteção contra ransomware. A gente consegue analisar tanto as extensões do ransomware quanto também comportamentos maliciosos. Além disso, esses mesmos discos que tem na barriga do servidor, a gente consegue suportar casos de uso, por exemplo, de armazenamento de objetos. Então, para suportar uma solução de CFTV, solução de Kubernetes, soluções mais modernas de IA, tem muita demanda por esse tipo de tecnologia. A gente também consegue suportar isso nativamente, além do mais tradicional, armazenamento de bloco via SCSI. Veja que a gente consegue flexibilizar ali como a gente entrega o nosso serviço de armazenamento. Um outro ponto, a gente também consegue apoiar vocês com toda a parte de gestão de bancos de dados, né? A gente tem um cliente aqui em São Paulo, onde ele demora 3 semanas para entregar uma base de dados pela burocracia interna, onde quando o desenvolvedor faz o pedido, ele tem que passar por DBA, infraestrutura, storage, backup, segurança, então acaba naturalmente demorando bastante. Aqui a ideia é a gente ter um marketplace de banco de dados que vai ajudar vocês com toda a parte de criação do banco, seguindo as melhores práticas, de uma forma muito mais simples e automatizada, e além disso, cuidar de todo o ciclo de vida desse banco. Configuração, patch, escalabilidade, atualização, clone, snapshot, tudo isso fica simples e com governança. Porque a gente sabe que banco, né, são tipo gremlins, né? Você cria um e ele multiplica por 5 às vezes, porque vai ter o banco. Então, é muito difícil a gente manter essa conformidade e a gente consegue simplificar isso para vocês. E por último, a gente tem estratégias também de inteligência artificial e Kubernetes, mas já falo desses um pouquinho mais à frente. E agora que vocês tiverem esse panorama geral da nossa plataforma hoje em dia, né, uma coisa que ela é bem bacana, esse aqui é um relatório do Gartner, que ele traz várias tecnologias e o quanto que o investimento aumentou por parte dos CIOs. E a gente vê, né, que a palavrinha do momento ali é IA generativa, né? Logo depois vem IA tradicional, depois segurança da informação, data analytics, aplicações em nuvem e modernização de aplicações, que ali é basicamente Kubernetes, né? E o que é bacana? A gente consegue fazer um depara das principais necessidades que os CIOs têm. A gente consegue apoiar vocês nessas estratégias, qual elas sejam. Então, isso é bem legal de vocês conseguirem fazer esse mapping e cruzar essas informações. Sobre licenciamento, né? Hoje em dia, né, como eu falei para vocês, do lado da Broadcom, são basicamente 2 produtos, né? É o VVF, o inicial, que é mais básico, e o VCF, que te dá acesso a todo o leque de produtos. Então, a grande maioria dos clientes estão buscando trabalhar ou estão
sendo impostos a trabalhar o VCF, porque é o produto que a Broadcom tem visibilidade e quer que seja difundido no mercado. Só que do nosso lado, os nossos produtos eles são muito flexíveis porque eles são independentes e cada um deles ainda tem uma segmentação de funcionalidades. Então, a gente quer prover para vocês o que de fato vocês vão utilizar. E eu gosto muito daquela palavra, pessoal, de criar uma jornada com vocês, de funcionalidades iniciais, intermediárias e avançadas. E na medida que vocês forem utilizando, aí ou tendo as necessidades, a gente consegue habilitar esses serviços para vocês e ter um consumo muito mais fit do que de fato vocês precisam, né? Ao invés de propor os licenciamentos que a gente quer para vocês, a ideia é trabalhar isso de uma forma gradual. Vi que a Nutanix tem capacidade técnica, tem flexibilidade de arquitetura, mas como que eu posso migrar para o Nutanix? Como que é a abordagem? O que a gente consegue ajudar vocês nessa jornada? A migração, pessoal, para o nosso virtualizador, a gente traz uma ferramenta que apoia vocês nessa jornada. Hoje, na nossa base de clientes, né, a Nutanix acabou de passar 30 mil clientes, se eu não me engano, a gente está beirando ali 31 mil clientes no mundo, e 91% dos nossos clientes usam o nosso virtualizador. A gente passou o VMware na nossa base lá em 2019, já tem bastante tempo. E aí os clientes já têm uma maturidade, uma base de clientes gigantesca. Então, me coloco aqui à disposição. O Marcelo também tem uma base de clientes muito grande. A gente fica à disposição caso vocês queiram se conectar com algum cliente para trocar experiências. A gente vai fazer isso com o maior prazer. Um outro ponto que é legal de compartilhar é que quando vocês estiverem avaliando qualquer solução de virtualização no mercado hoje em dia, observar que o virtualizador em si, ele é muito como um motor para dentro da solução, sabe? Ele não vai resolver todos os problemas sozinho. Então, assim, quando a gente fala de virtualização, ele permite que a gente tenha ali as nossas máquinas virtuais. Mas isso não resolve todos os problemas. A gente precisa ter ferramentas de monitoramento, backup, segurança, desktop virtual. Ou seja, a gente depende de um ecossistema de aplicações para ter um ambiente produtivo, seguro e enterprise, né? E o nosso virtualizador, por já ter um nível de maturidade muito grande, a gente tem, pessoal, mais de 1.400 soluções validadas para se integrar ao nosso virtualizador ou para executar em cima do nosso virtualizador. E são parcerias, né, que não são do dia para a noite, né? São parcerias que a gente vem desenvolvendo aí ao longo do tempo. Qual que é o meu ponto de atenção para vocês, né? Que muitas vezes não, né? O que aconteceu hoje é que esse movimento abrupto da Broadcom, às vezes surgiram novas empresas de virtualização, mas um ponto que é crucial é não observar apenas a execução da aplicação, mas sim se vai ter suporte dos fabricantes, né? Porque, assim, às vezes você pode colocar em xeque ali a homologação do seu ambiente, a validação, o suporte, usando uma ferramenta que não vai estar compatível. Então, é muito importante a matriz de compatibilidade para que traga essa robustez da ferramenta como um todo para vocês. E, de fato, como vocês migram, né? A gente traz uma ferramenta chamada Nutanix Move. É uma ferramenta que é muito simples e que ajuda vocês saírem do mundo Nutanix, saírem do mundo VMware e irem para o mundo Nutanix. O que ela vai fazer? Conecta no ambiente atual de vocês, lista todas as máquinas virtuais, conecta no ambiente Nutanix e vocês vão escolher máquinas virtuais para criarem um plano de migração. Então, seleciona ali um pool de máquinas, deu start no plano, o Nutanix vai copiar essas máquinas ali em background. Quando tiver copiado 99%, o Nutanix vai te avisar. Olha, Vinícius, por exemplo, está aqui com a gente. Olha, Vinícius, o seu plano de migração está pronto para fazer a virada. Quando você recebe essa mensagem, quando você clicar em fazer a virada, aí a gente marca uma hora de manutenção ali, uma janela de manutenção, onde a gente vai desligar rapidamente essa máquina, copiar os dados diferenciais que foram gerados nesse meio tempo, ligar a máquina no Nutanix e desligar a plaquinha de rede da máquina. A máquina ela fica disponível, ela fica desligada no ambiente original e com a placa de rede desattachada para evitar algum problema. Esse é o processo, pessoal. E aqui a gente vai ajudar vocês com 90% dos casos de migração. O que foge um pouquinho? Às vezes é um sistema operacional muito mais legado, a gente tem uma estratégia de migração mais manual, ou se é uma aplicação mais crítica, que tem a possibilidade de migrar pela aplicação ou pela ferramenta de backup,
a gente pode analisar caso a caso e optar. Mas as máquinas do dia a dia, vamos dizer assim, o pesado da migração, o Move consegue fazer com o pé nas costas. E não só de VMware para Nutanix, ele migra de Hyper-V, migra de nativo de nuvem, migra file server. Agora, nas últimas versões, ele está trazendo também políticas de segurança do NSX, então é o nosso carro-chefe ali quando a gente fala de migrações. E como eu falei, né, a ideia não é só trazer vocês do ambiente virtualizado, mas a gente quer ser o seu parceiro de negócio, né, para ajudar vocês com a estratégia de transformação digital. Então, qual que é uma das ideias, né? A Nutanix, ela passou por essas 3 ondas quando a gente fala de empresa. Então, a gente começou muito focado em modernização de infraestrutura, né, de 3 camadas para hiperconvergência. A gente consolidou o nosso software nessa base. E o nosso segunda etapa foi o quê? Eu já tenho um software mega maduro dentro de casa para rodar on-premises, e por que não expandir isso e permitir rodar em qualquer localidade? Na nuvem, na oficina remota, na borda, e foi aí onde a gente criou a nossa arquitetura distribuída. Então, hoje, o mesmo software da Nutanix, vocês podem ter 100% on-premises, mas, por exemplo, com todas as dificuldades de hardware que a gente tem visto, também é uma possibilidade, se vocês quiserem começar com o Nutanix na nuvem pública, também é possível. Hoje a gente tem parceria com a AWS, com Azure, com Google, então são estratégias que vocês podem adotar também nesse sentido. E por último, pessoal, a gente não quer parar nessa segunda onda, a gente está trazendo e surfando essa onda do mercado, né, de Kubernetes e inteligência artificial. Então, como que a gente se posiciona nesses 2 tópicos e como a gente pode ajudar vocês? A gente sabe que várias cargas de trabalho, nesse momento de análise de uma outra plataforma, né, seja de virtualização, outra possibilidade, várias aplicações já vão saltar essa etapa de ir para um outro virtualizador. Elas vão direto para uma outra plataforma de containers, que é isso que o relatório do Gartner traz para a gente, um relatório até um pouquinho mais antigo, já de 2024, mas o que ele trouxe? Que em 2028, 30% dos clientes da Broadcom vão pular uma escolha de um hypervisor e vão direto para uma plataforma de container. Então é por isso que a gente quer trazer para vocês as 2 possibilidades. Se vocês querem trabalhar com o mundo virtualizado, a gente já tem a nossa plataforma há muito tempo no mercado, e a Nutanix também trouxe para o mercado uma plataforma muito robusta do mundo de containers. Qual que é uma curiosidade dessa plataforma? Vocês lembram que quando eu falei de virtualização, a gente comentou que o virtualizador é só o motor? A mesma analogia, pessoal, vale quando a gente fala de Kubernetes. Quando vocês escutarem Kubernetes, pensem que é como se fosse o hypervisor. Ele é só o motor da solução. Quando vocês vão ter um ambiente de Kubernetes em produção, a gente precisa trazer todo o ecossistema também. Só que qual que é o desafio? O ecossistema de Kubernetes, ele vem de uma tocada da comunidade open source. Então, qual que é uma das estratégias? Se vocês estão fazendo uma solução à mão, ali, começando dentro de casa, na medida que as necessidades forem surgindo, por exemplo, monitoramento, backup, segurança, vocês vão na comunidade, pincelam algumas aplicações que vão trazer ali desafios para o dia 2, né, para o dia da operação, como atualizações, que muitas vezes vão demandar ali um script para orquestrar uma atualização em todas as aplicações distribuídas no ambiente, suporte, que o suporte ele é da comunidade, então é um risco, né? Você ter uma aplicação produtiva sem suporte de uma empresa, algo ou alguém que consiga te entregar SLAs por trás. O que a Nutanix trouxe para o mercado? Então, a nossa plataforma de Kubernetes, ela não é só o Kubernetes, não é só o motor. Eu gosto de brincar que a gente traz o carro completo, né? Vem com chassi, porta, farol, acabamento, banco, volante. Qual que é a ideia? A gente olhou para a comunidade, viu quais são as principais aplicações utilizadas dentro dos ambientes dos clientes, e a gente trouxe essas aplicações da comunidade embaixo do nosso guarda-chuva. Então, quando vocês trabalham com a plataforma de containers da Nutanix, a gente está falando que vai entregar para vocês segurança, observabilidade, redes e etc. A gente traz esse leque de aplicações. Quais são os benefícios? A gente cuida de manter essas aplicações para vocês. Ou seja, a gente valida as novas versões, a gente valida as compatibilidades. Quando tiver uma atualização, a gente vai juntar as últimas versões das aplicações e mandar um pacote para vocês. Ou seja, não precisa fazer uma atualização pontual ou depender de um script ou algo assim. Suporte. Uma vez que vocês usam as aplicações que estão dentro do nosso guarda-chuva, o suporte é da Nutanix. Então, vocês podem ir lá no nosso 0800, que
aproveitando esse gancho, né, tem um NPS mais 90 por mais de 10 anos, ou seja, uma qualidade de suporte muito alta para entregar não só suporte para as máquinas virtuais, mas também para o mundo de Kubernetes também agora. E vejam, né, que um ponto interessante da nossa plataforma de Kubernetes é que ela também é flexível de arquitetura. Vocês podem ter Kubernetes de modo virtualizado dentro do Nutanix, mas também vocês podem ter no próprio VMware, no Bare Metal ou em ambientes de nuvem pública. Ou seja, não é uma plataforma que fica restrita à hiperconvergência. A ideia da nossa plataforma de Kubernetes é fazer gestão de Kubernetes independente da plataforma. Pode ser qualquer uma dessas aqui. Ou seja, outro ponto, né? A gente já imaginou ter uma solução da Nutanix, por exemplo, eu possa fazer gestão de Kubernetes em Bare Metal sem ter um HCI. Isso não passava pela nossa cabeça também, igual os storages há 2 anos atrás, e hoje é uma realidade. É mais uma carta na manga para vocês terem para o futuro e pensar em possibilidades que a gente possa trabalhar em conjunto. E por último, nesse sentido, a palavra do momento, né, é a questão de inteligência artificial. Hoje, dentro do nosso portfólio, pessoal, a gente consegue ter todos os componentes para apoiar vocês com uma aplicação de inteligência artificial. Ou seja, vocês conseguem dedicar tempo e esforço no que é crítico, que é de fato caso de uso, o desenvolvimento da aplicação, e a aplicação ela consegue consumir todos os recursos de dentro do nosso ambiente. Por exemplo, definições, né, se a máquina, se a solução de IA de vocês vai ser virtualizada ou bare metal, baseada em container virtualizado ou bare metal, a gente consegue endereçar de ambas as formas. Depois, para vocês terem uma aplicação de IA com uma resposta relevante, vocês vão ter que prover os dados de vocês para aplicação de inteligência artificial. E aí entra também aquela briga, né, aquele cobertor curto. Na nuvem parece mais fácil de começar esse mundo de IA, mas eu vou levar os meus dados sensíveis para a nuvem, como que fica o consumo desses dados, o crescimento, o custo exponencial da minha aplicação? Às vezes a conta não vai fechar ali. E eu consigo ter os dados on-premises com segurança e trazer a solução de IA para dentro de casa. É uma das abordagens que a gente consegue para vocês. Então, a gente viu lá atrás que a gente tem essa nuvem de dados que consegue ser o data lake para vocês hospedarem os dados sensíveis e fornecerem para uma solução de IA. Um outro ponto, né, que, por exemplo, se a gente vai criar uma solução de IA para consumir os dados da Veri, não é qualquer pergunta que eu fizer, a solução de IA, ela não vai lá ler aquele meu PDF para me responder. Ele já tem que ter aqueles dados mastigados e indexados. E as soluções de IA, elas fazem isso. Elas mastigam aquele dado e armazenam no banco de dados. Vocês lembram que a gente tinha a solução de gestão de base de dados? Também a gente consegue integrar isso para vocês. No final, a gente conecta todos esses pontos e a cereja do bolo é a aplicação que vocês vão ter, o caso de uso que vai consumir essa infra. Pensa que como se fosse a aplicação ali, um polvo, né? Que com os tentáculos vai tocando cada um desses componentes dentro de casa. Então vocês vejam que a gente consegue ser bem flexível na estratégia e criar ali a fábrica de IA para vocês dentro de casa ou híbrida da forma que vocês desejarem. Por fim, né, já comentei dessa etapa, mas o mesmo software que a gente já falou, que vocês viram a apresentação toda, ele consegue estar dentro de casa e também nos ambientes de nuvem pública. Então, a gente consegue acelerar essa estratégia para vocês, né, de começar com a gente, se for baseado também em um ambiente desse tipo. E a última pergunta para responder, né, pessoal, como fica a questão da capacitação da minha equipe, né? E aqui eu deixo um convite aberto para vocês, a gente pode fazer em conjunto com o time da Veri, mas se for do interesse de vocês, a gente consegue disponibilizar um ambiente no Nutanix real para vocês fazerem um bootcamp, colocar ali de fato a mão na massa, se não forem vocês, trazer o time de vocês que for pertinente, porque a melhor forma de criar confiança com uma tecnologia é, de fato, experimentando e fazendo esses testes. E assim, pessoal, a gente traz uma sensibilidade na plataforma muito alta. Então, se vocês têm experiências administrando outros ambientes virtualizados, garanto para vocês que ali, uma semaninha, vocês já estão ali bem confortáveis de trabalhar com o Nutanix, porque isso vem do nosso DNA. Trazer simplicidade das operações, do dia a dia, para que a infraestrutura ela seja invisível e vocês consigam, de fato, pensar na transformação digital. Pensar no futuro, como vocês conseguem trazer mais valor para dentro da empresa de vocês. Esse é o nosso mantra. Por exemplo, né, um exemplo clássico nosso, né, você quer criar uma máquina virtual no Nutanix,
tem um botão lá chamado Criar VM. É simples assim. E tudo muito guiado, com passo a passo. Então, a gente traz essa acessibilidade e a gente consegue prover para vocês esses bootcamps. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem centralizar, né, com o Marcelo essas demandas. E aí, Marcelo, eu fico à disposição para organizar isso para vocês. E é um bootcamp que tem todos os passos, pessoal, para vocês explorarem a ferramenta, tudo guiado. Então, é bem simples a gente seguir e vocês conseguem, de fato, ali, com a mão na massa e melhor do que eu apresentar aqui o PPT, né, é vocês testarem ali no dia a dia. Com isso, eu agradeço muito o tempo de vocês. Temos 5 minutinhos aqui para eventuais dúvidas. E deixo aqui também, né, o feedback, né? Peço o feedback de vocês aqui para a minha apresentação, para a gente poder melhorar a experiência de vocês aí para os próximos, ou também temas, sugestões, pessoal, algo que vocês viram, escutaram no dia a dia, e que a gente pode trazer para vocês numa próxima sessão. Legal, Dato. Obrigado aí, cara, pelo apoio aí. Muito bom os temas aí que você trouxe. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento aí. Terminou falando de várias coisas, né? Que esse universo a gente passa por vários caminhos aí. São muitos temas, né? Daria para fazer quase que um webinar só para cada uma das perguntas, né, Dato? Exato. Mas Eu brinco que hoje o meu maior desafio é falar de Nutanix em 1 hora, porque, assim, o principal ponto, pessoal, e brincadeiras à parte, né, é vocês pensarem que a gente saiu daquele modelo só de hiperconvergência, né, que foi os nossos primórdios, e acho que a principal mensagem que eu gostaria que vocês saíssem hoje daqui dessa sessão é pensar que hoje a gente é muito mais que HCI e que a gente é muito flexível. Então, independente da demanda que vocês têm ou das necessidades, a gente consegue apoiar vocês com diversas estratégias, né? Como o Marcelo trouxe no início, né? Acho que aqui o principal ponto é, antes de qualquer tomada de decisão, né? Vocês terem uma visualização de possibilidades. Vocês viram que a gente consegue ser mais tradicional, bare metal, versátil, com storage, sem storage, on-premises na nuvem. Então, acho que esse é o principal ponto de trazer opções para que vocês não fiquem sem visualização do que o mercado está trabalhando ou quais seriam alternativas para vocês seguir. legal. Pessoal, alguma dúvida aí? A coisa depois também a gente vai mandar aí para vocês ali, tanto na questão de pesquisa de satisfação, mas também a gente vai mandar um e-mail aí com nossos contatos, tá? Que aí a gente pode, inclusive ali como o Datos falou, fazer um bootcamp ou fazer uma POC ou um assessment, a gente consegue tanto nós da Veri quanto em conjunto aí em 4 mãos com a própria Nutanix, né? O Dato inclusive, tá? Exatamente. O Pedro. Legal, Pedro. Eu vou deixar o meu contato aqui para ti, Pedro. Ou me deixa o teu aí. Peraí, vou deixar o meu aqui. Mas eu já te chamo, sim. E a gente já troca uma ideia aí sobre o que a gente consegue te ajudar. Show de bola. Senhores, muito obrigado. Obrigado, Datos, mais uma vez pela parceria aí, pelo tempo. Obrigado a todos aí que espero que a visão venha sido bem... o Pedro está dizendo aqui, ele tem um ambiente crítico de OT, né? Show de bola, Pedro. Conta com a gente para pensar na estratégia. Controle dos perigos. Legal. Pedro, eu vou te chamar aqui, te dar um ping aqui agora e a gente já troca uma ideia, tá bom? Os demais aí, galera, se a gente tem casos, tem sim. Tem sim. Fica tranquilo que a gente consegue te dar uma visão aí de onde a gente consegue chegar, nesse teu caso aí. Bom? Senhores, obrigado, Data, obrigado, galera, aí por participar. Espero que tenha ajudado aí a elucidar aí algumas ideias, mas a gente vai se falando aí qualquer coisa. Por nada, Marcelo. Brigadão. Boa semana para todo mundo aí. Obrigado, galera. Um abraço.